aonde o Brasil, e aí pegando um pouco da fala do Michel, onde é mais fácil e aonde é mais difícil para ter esse diálogo? O diálogo acontece em base a vários pressupostos. Primeiro, a estima recíproca, começa por aí. Se não se quebra o gelo, não se consegue dialogar. E quebrar o gelo, muitas vezes, é promover ações de aproximação muito simples, que não comecem imediatamente por enfrentar as questões mais espinhosas, mas promover eventos de convívio, de aproximação para promover o bem-querer, a aproximação humana, porque quando as pessoas começam a se olhar no rosto, começam a se conversar, percebem que não é bem aquilo que se pensava antes, né? Começam a cair barreiras automaticamente e se dá a possibilidade de continuar a dialogar também sobre questões talvez mais difíceis. Então, essa é uma primeira questão. O pressuposto que, portanto, deve ser cultivado sempre, este da estima recíproca, do bem-querer, do conhecimento. Segundo, o pressuposto de que é possível, sim, é possível conviver e dialogar, mesmo discordando, como diz o Rabino. Nós não necessariamente temos que sujeitar o outro ao nosso pensamento, ao nosso ponto de vista. Nós podemos conviver e continuar a dialogar, mesmo na diferença. Aliás, é na diferença que se dialoga. Se está sempre sobre o mesmo ponto de vista, não há mais diálogo necessário e fica de alguma maneira enfadonho. Por isso, as diferenças estimulam o diálogo e também a riqueza da troca de pontos de vista, estimulam a fazer passos. E terceiro, me parece o pressuposto fundamental, justamente, a busca da verdade. E, por isso mesmo, desarmar os espíritos para que, de alguma forma, preconceitos não falem mais alto do que a verdade que se precisa colocar à frente, né? E precisa abraçar, goste ou não goste, a verdade é a verdade, né? Então, me parece que essa é uma atitude que, de nossa parte, é fundamental a gente cultivar e não há outra forma. Eu lembro que o Papa João Paulo II, durante o jubileu do ano 2000, do início do terceiro milênio cristão, ele convidava a uma atitude difícil, que ele chamou de purificação da memória. A purificação da memória mediante o reconhecimento dos erros, das falhas, dos faltas, dos pecados, da humildade de pedir o perdão, mas também da generosidade do perdoar e da possibilidade de começar um caminho novo. Portanto, essa questão justamente da busca da verdade, que coloca diante dos fatos e os faz aceitar, mas também os faz superar, me parece um pressuposto fundamental. Com a escolha agora do novo Papa, o senhor acha que esse diálogo muda, inclusive com a vinda dele para o Brasil? O que é que muda? O que é que a gente pode esperar? Eu acho que com a escolha do novo Papa, esse diálogo católico-judaico, judaico-católico, deve se aprofundar. É interessante perceber como os três grandes papas do diálogo que foram citados, João XXIII, João Paulo II, mas também Bento XVI e agora Bergoglio, né, Papa Francisco, todos eles tiveram na sua história, na sua trajetória, experiências de proximidade com a comunidade judaica, né? O Papa João Paulo II, por exemplo, na infância, teve um amigo de infância que era judeu e com o qual ele manteve depois uma correspondência, um diálogo, até depois de Papa. Portanto, essa proximidade já na história de infância dele, depois
possibilitou a ele dar tantos passos como ele deu como Papa. Papa Bento XVI teve uma outra forma, mas viveu uma história sofrida em relação ao judaísmo, justamente vivendo do lado contrário, digamos assim, sentindo o sofrimento dos judeus que iam para o Holocausto, né? E vendo-se do outro lado, né? E não podendo fazer nada naquela ocasião, porque era um menino, né? E, portanto, ele ficou fortemente marcado por isso também. E também isso ele procurou traduzir como Papa depois nas suas atitudes, nas suas experiências, no diálogo com os judeus, nas iniciativas com os judeus. E agora o Papa Francisco, como já foi referido, a sua proximidade com o rabino de Buenos Aires, que lhe possibilita agora também traduzir isso em atitudes dentro da sua atividade como Papa. E para você, rabino, só que estão vindo as perguntas aqui, eu vou pegar. A escolha do novo Papa, o que é que você acredita que pode mudar? Como é que você viu isso? A escolha do Papa Francisco representa para o diálogo um impulso importante. Por conta da sua atuação como cardeal em Buenos Aires, nós podemos afirmar isso. Desde que ele assumiu, alguns dos meus colegas rabinos portenhos já tiveram a oportunidade de visitar o Papa Francisco lá no Vaticano. E me contaram como foram extremamente bem recebidos, acolhidos, e tiveram conversas com o Papa muito próximas, conversas de amigos mesmo. Esse Papa que é conhecido por quebrar protocolos e permitir diálogos humanos mais diretos, mais próximos. Esses meus colegas rabinos de Buenos Aires me contaram que foram para lá e foram recebidos pelo Papa no refeitório, comendo junto, almoçando junto, jantando junto. Dessa maneira conversaram e tiveram conversas muito próximas. Então, será que tinha kosher lá também? Com certeza a comunidade... Falaram da Copa do Mundo, não? O senhor acha que a gente corre perigo? Olha, eu não sei não, acho que não. Tudo em paz. Olha, eu vou dar uma esquentada aqui com essa pergunta. Sabemos que uma das... Estamos bem, né? Melhorou muito. Sabemos que uma das grandes dificuldades no diálogo está relacionada ao fundamentalismo religioso em ambos segmentos. Onde ou em quais origens está o fundamentalismo nos grupos judeus e cristãos? Como trabalhar esse problema? Quem começa? Bem, reconhecer que isso existe é um fato importante. O fundamentalismo, naturalmente, tem várias interpretações. Nós entendemos nos estudos bíblicos fundamentalismo a interpretação ad literam, ou seja, literal da Escritura. E, portanto, uma exegese que é questionável, uma forma de interpretação da Escritura que é questionável e que chega, naturalmente, a interpretações absurdas e contraditórias. Porém, hoje se entende fundamentalismo também no sentido político, no sentido diverso, como aquele fechamento na convicção religiosa que se torna uma verdadeira ideologia de luta, né? E, portanto, a rejeição de tudo o que possa ser diverso ou de pensar diverso. Infelizmente, nós temos que reconhecer que no cristianismo, e aqui eu falo no cristianismo de maneira mais ampla, né, não simplesmente em função de catolicismo, nós temos sempre a possibilidade de ambas as coisas, né? Existem tendências no cristianismo de uma interpretação fundamentalista da Escritura, que, no caso católico, não é aceita, mas há uma possibilidade disso ocorrer. E há, sem dúvida, o risco sempre de também haver uma manipulação ideológica da religião, da convicção religiosa, o que, portanto, se traduz de forma, depois, na luta política, a luta ideológica, de exclusão de toda diversidade de pensamento ou de outra forma ideológica de ver o mundo. O que, portanto, da parte cristã, nós temos que estar sempre zelando, evitando, né, e atentos a que não se incorra nisso.
Rabino? Os fundamentalistas são aqueles que dizem conhecer os fundamentos, né? Os radicais são aqueles que acreditam que têm acesso às raízes. E eu prefiro usar o tema fanatismo, né? Fanatismo que existe em todas as religiões, infelizmente, e também dentro do judaísmo. Um exemplo do fanatismo dentro da nossa comunidade é os Naturei Karta, por exemplo, um grupo ultra-ortodoxo, fanático, que prega, por exemplo, a destruição de Israel. Isso não é uma novidade, é algo que já foi noticiado e é extremamente conhecido. É um grupo pequeno, é um grupo marginal, mas assim como as outras comunidades, também na nossa existe o fanatismo. E cabe a nós aprofundar o trabalho das pessoas moderadas e fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas, né? A constatação da existência do fanatismo em todas as comunidades deve servir somente de impulso e de incentivo para que os moderados unam forças e trabalhem, né? E façam com que essas vozes moderadas, essas vozes que buscam, que trabalham pela convivência, pelo equilíbrio, pelo respeito, pela construção, sejam escutadas. Acho que a pergunta complementar ao seu comentário já vem aqui do Abraham Goldstein. Qual a possibilidade e dificuldade de incluir esse importante diálogo os membros seguidores do Islã? Esse é um desafio grande, mas justamente a história de católicos e judeus nos últimos 50 anos deve nos dar esperança de que o diálogo com a comunidade religiosa muçulmana é perfeitamente possível, é perfeitamente viável. Sobretudo porque os nossos conflitos não são conflitos religiosos, são conflitos políticos, são conflitos territoriais, são conflitos econômicos, que às vezes são chamados de conflitos religiosos para tirar a atenção do verdadeiro conflito. Do ponto de vista religioso, muçulmanos e judeus não têm problemas. E a história confirma isso. A história de convivência entre muçulmanos e judeus é uma história muito boa. Diferente do que aconteceu com a Igreja Católica, de forma geral, muçulmanos e judeus tiveram uma relação muito próxima, muito fluida, muito boa, que nos últimos anos, por uma questão política, se transformou numa história muito difícil. Mas eu vejo justamente na religião uma possibilidade muito boa de aproximação, e se nós pudermos, religiosos muçulmanos e religiosos judeus, construir uma base de diálogo, de respeito, de reconhecimento mútuo, então nós teremos força para influenciar também a política e poder atingir uma situação de paz. Tomara que venha logo. Dom Odilo, qual a sua opinião? Eu vejo da mesma forma. Vejo que existem também já elementos desse diálogo e, sobretudo, da busca de evitar justamente resvalar nos, digamos assim, nos movimentos fundamentalistas ou radicais, que, no fim, acabam sempre instrumentalizando a própria religião em função de ideologia, em função de luta política e assim por diante. A gente conhece grupos muçulmanos que buscam exatamente uma linha dialogante, uma linha moderada de convívio e, de fato, até pedidos, né, de líderes muçulmanos para que sejam apoiados, e não só de líderes muçulmanos, mas de líderes cristãos, em países onde convivem cristãos e muçulmanos, para que sejam apoiados líderes muçulmanos moderados, a fim de que não ganhem força, digamos assim, movimentos radicais. Então, de fato, me parece, mais uma vez, valer o princípio. O diálogo, o conhecimento, a aproximação entre todos evita justamente cair nas franjas radicais. Então, Odila, Célia, eu acho, a letra não está muito clara, tá, Célia? Espero que seja Célia. Como as lideranças católica e judaica veem o atual movimento político no Brasil com o movimento de protesto nas ruas?
Bem, O senhor se surpreendeu também? não diria. Eu, na verdade, me surpreendi positivamente, né? Sobretudo, me surpreendi positivamente quando vi tanto jovem indo para a rua e se manifestando. Isso veio, digamos assim, a desfazer uma certa ideia de que o jovem se contenta em navegar na rede, se contenta em buscar se divertir, né? E está alienado da política. Se assim foi, não é mais. Os jovens estão mostrando que estão sim interessados na política de uma forma muito concreta, isto é, que a política lhes diz respeito. A política que se ocupe, sim, concretamente das coisas do dia a dia, do convívio, da busca do bem maior no convívio, mas, sobretudo, da rejeição, de certa forma, de levar a política, ou de certa condescendência, com formas corrompidas, né, de política, de administração. Então, eu realmente vejo como algo muito positivo esse despertar da consciência política da juventude. E eu espero que disso resultem coisas boas. Naturalmente, tudo tem uma fase. Tem a fase das manifestações de protesto, precisa haver agora, e tomara que venha em breve, a fase de canalização de todas essas energias para algo construtivo, positivo. Rabino. A Bíblia hebraica, nosso patrimônio comum, é repleta de exemplos de manifestações que foram atendidas por Moisés, por Deus, pelos juízes, quando o povo pediu a monarquia. De forma geral, a tradição judaica vê com muito bons olhos as manifestações, quando elas são para a construção de uma sociedade melhor, como são a maior parte das manifestações que temos visto nos últimos tempos. Então, eu penso que é um momento muito, muito bom, muito especial, muito democrático do Brasil, que os jovens estão saindo às ruas e estão pedindo o fim da corrupção, a consolidação da nossa democracia, das nossas instituições democráticas. Eu penso que é um momento especial e cabe a nós, religiosos, apoiar todo tipo de manifestação pacífica que seja para a construção de uma sociedade melhor. Vocês iriam para a rua pelo quê? Qual seria um cartaz que o senhor seguraria? Bem, não sei se eu levaria um cartaz. mas certamente eu não tive ainda a ocasião de participar de uma manifestação. Também estive fora vários dias, mas de toda maneira eu me identifico com a busca, por exemplo, de todas essas manifestações que falam contra a corrupção, que falam por melhores condições de saúde, que falam por melhores condições de educação, melhor infraestrutura urbana, que justamente manifesta estranheza com grandes gastos em construir estádios e depois bolsa muito fechada em relação às questões fundamentais, como são saúde e educação. Eu me identifico com isso plenamente e não teria nenhum problema de levar cartaz, se for possível, se for necessário para isso também. Rabino? Eu sairia às ruas contra o fanatismo de qualquer maneira. Eu penso que essa é a raiz de muitos dos males que nós enfrentamos no mundo, e na medida que a gente puder dizer e repetir que a moderação é o único caminho viável possível para a construção de uma sociedade de respeito e de paz, nós temos que utilizar cada uma dessas oportunidades e nos fazer ouvir. Dom Dilo, vendo duas perguntas aqui, imagino que o senhor seja bastante perguntado sobre isso. Como a igreja entende Inquisição? Um erro ou circunstâncias de uma época? E em seguida veio outra, que imagino que também cabe na mesma resposta, ou tem uma relação. A relação com o Holocausto. Bem, a Inquisição foi a forma de praticar a justiça durante algum tempo, um longo tempo, de exercer o poder judiciário quando não havia claramente ainda
a ordem democrática que distinguia os três poderes e punha na mão justamente do Estado o exercício dos três poderes. E, por isso, durante algum tempo, o poder judiciário é exercido pela Igreja. E aí se desenvolveu a Inquisição. Inquisição originariamente significava a investigação sobre, desde quem roubou, né, quem matou, e depois, naturalmente, as formas mais violentas, quem disse a verdade ou quem pronunciou a heresia. Naturalmente que daí surgiram tantas formas que violaram, com certeza, a liberdade de consciência, de pensamento, coisas todas que vieram se afirmar modernamente. Mas a Inquisição, no seu todo, não deve ser vista simplesmente nesse sentido, mas como normal exercício do poder judiciário. E também, justamente, inquirir, Inquisição vem daí, né? Inquirir sobre os fatos, né? Sobre os malfeitos e assim por diante. De toda maneira, também há que se esclarecer que a Inquisição não foi simplesmente praticada pela Igreja, mas o Estado, já o Império Espanhol usou bastante a Inquisição e punha a seu serviço religiosos, né? Mas a Inquisição era atribuição depois, né, do Estado, né, que naturalmente mandava fazer, né, que então assumia a responsabilidade da Inquisição, embora pusesse a seu serviço religiosos para fazer Inquisição em determinados momentos. Evidentemente, hoje nós temos muito que estudar e conhecer sobre a Inquisição, porque me parece que nem sempre se conhece o suficiente para falar da Inquisição. Eu acho que há muito ainda que se esclarecer sobre isso. Depois, em relação ao Holocausto, evidentemente que é um fato trágico, um fato lamentável sob todos os aspectos que aconteceu, e por conta de um Estado totalitário, de uma ideologia totalitária, e que, porém, vinha fermentando um ódio contra um povo, o povo judeu, que acabou depois, por decisão do Estado, levando exatamente à decisão de eliminação desse povo, né? Então, evidentemente que são coisas absolutamente condenáveis e que Deus nos livre, que nunca mais voltem a acontecer. Infelizmente, porém, continuam acontecendo fatos semelhantes. Hoje existem os fatos ainda de holocaustos de verdadeiros povos, que, claro, não se pode comparar com o fato trágico do holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra, durante o nazismo, mas hoje vivemos situações em que povos continuam sendo dizimados e eliminados de muitas maneiras. Nós temos fatos trágicos na África que não são noticiados, que não são falados, e que, porém, mostram que ainda a lição não foi aprendida suficientemente. Como o senhor avalia ou vê, só complementando a pergunta, a atitude da Igreja nesse período? Durante o período do Holocausto. Eu acho que a Igreja fez muito para salvar os judeus do Holocausto. Se não fez mais, podia ter feito mais. É sempre essa questão. Eu acho que, colocando-nos no lugar de quem estava naquela época, a gente precisaria ver se era possível fazer mais, né? Se era de fato possível fazer mais. Então, a igreja como igreja, não sei se dá para dizer, mas precisa olhar localmente, né? Quem localmente fez ou não fez, né? Quem eventualmente colaborou ou não colaborou. A igreja, enquanto igreja, instituição, eu acho que não dá para chamar em causa enquanto igreja, né, no seu todo, mas localmente pessoas que eventualmente colaboraram com o Holocausto, isto é, afinal, com essa tragédia, ou outras que naturalmente se opuseram. Nós sabemos quantos, né, que perderam a vida também, cristãos, que por causa justamente da defesa e da posição tomada contra a política da eliminação dos judeus,
também eles justamente foram levados para o martírio, para o sofrimento, para o holocausto. Rabino, algum pensamento a acrescentar? Bom, a Inquisição e o Holocausto estão entre as maiores tragédias do povo judeu. A nossa associação, Dom Odilo, a palavra Inquisição é somente negativa, porque quando nós falamos Inquisição, nos vem à mente a tortura, nos vem à mente a morte, nos vem à mente a expulsão da Península Ibérica. E o Holocausto, obviamente, como o senhor falou, uma das maiores tragédias humanas. E todos aqueles que se omitiram diante dessas tragédias humanas, sejam católicos, sejam de qualquer outra religião, participaram de alguma forma dessas tragédias. A gente pergunta aos estados que se omitiram, aos governos que se omitiram, e que certamente sabiam, conheciam o que estava acontecendo e não tomaram as devidas providências também, e o que ainda talvez não foi suficientemente tratado publicamente. Então, Odilo, antes, eu já vou ler a próxima pergunta aqui, mas me ocorreu o seguinte: existe algum fato ou alguma sensação de injustiça em relação ao catolicismo que o senhor gostaria que fosse corrigida? Existe alguma imagem que o senhor acha injusta ou alguma coisa que foi mal entendida ao longo do tempo ou ainda hoje em dia? Seria preciso refletir. Evidentemente que todos temos nossas mágoas, temos, talvez, carregamos incompreensões, mas eu acho que não é o caso de a gente estar falando disso, mas falar muito mais, quem sabe, daquilo justamente que falávamos no início, daquilo que nos une, não daquilo que nos fere, ou daquilo que possa voltar a arranhar cicatrizes que pouco a pouco vão fechando. Invertendo essa pergunta para o povo judaico ou para a religião judaica, teria algo, Michel? Existem muitas passagens, e nós abrimos esse encontro dizendo que tivemos quase 2000 anos de história complicada, em que sim, houve momentos de tensão e de perseguição e etc. Mas, como disse Dom Odilo, queremos olhar com coragem para o futuro, e João 23 inicia essa caminhada. Uma caminhada construída pouco a pouco, que primeiro precisamos ganhar confiança, precisamos nos encontrar na humanidade que existe entre nós, nos desafios que nos unem. E então, quando essa maturidade é atingida, podemos e devemos falar sobre nossas mágoas, podemos e devemos falar sobre aquilo que nos chateia. Mas, nos últimos 50 anos, embora tenha havido alguns momentos pontuais de tensão entre o Vaticano e a comunidade judaica, de forma geral, foram anos muito bons, muito positivos, anos que o evento de hoje celebra. O Edson Brito te pergunta: a comunidade judaica em São Paulo é muito fechada, elitizada. Como católico, como posso ter acesso à cultura e religião judaica? Edson. Isso, Edson. Edson, existe em especial uma instituição na cidade de São Paulo que tem por objetivo justamente divulgar a cultura judaica para a sociedade maior, que é o Centro de Cultura Judaica. O Centro de Cultura Judaica tem já na sua arquitetura uma Torá aberta para a cidade de São Paulo. É um centro de cultura que fica aqui perto, a Avenida Sumaré e Oscar Freire, nessa região, e lá existem cursos e palestras e exposições, etc., que tem justamente esse objetivo de abrir para a cidade de São Paulo, abrir para o Brasil a cultura judaica. O Ricardo perguntou ao senhor: com o papado de Francisco, aumenta a possibilidade de que sejam abertos arquivos sobre o papado de Pio XII? Não saberia responder. Existem questões técnicas. Não sei se o Papa Francisco vai mudar isso, de abrir os arquivos depois de determinado tempo. Existe um tempo de carência, a partir do qual depois se abrem os arquivos. Não sei se o Papa Francisco vai mudar
essa regra antes de abrir os arquivos, né, já antecipar a abertura dos arquivos. Pode ser, mas eu não saberia dizer. Tem alguma mudança que o senhor tem certeza que vai acontecer? Alguma coisa assim? Em mudança? Não, o senhor falou de mudança agora, por exemplo, em relação ao arquivo. Mas existe outra mudança, uma expectativa de alguma coisa diferente agora? Não, está muito claro que o Papa Francisco pediu para uma comissão de cardeais ajudá-lo, né, para ajudá-lo a traçar um novo perfil, por exemplo, para o governo central da Igreja, da Cúria Romana. Portanto, aí podem se esperar mudanças. O Jacques Kreiser te pergunta, Rabino, como está sendo visto os movimentos sociais no Egito e Turquia pelo diálogo judaico-cristão? É preocupante tudo o que está acontecendo. Existe uma tensão clara entre aqueles que buscam estados mais religiosos e aqueles que buscam estados mais laicos, né? Como alguém que acredita na importância da laicidade do Estado, da separação clara entre igreja e Estado, entre sinagoga e Estado e entre mesquita e Estado. Eu acredito que a nossa esperança tem que ser no sentido de que, no final das contas, vejamos uma Turquia e um Egito liderado por políticos que busquem uma transição para a democracia e não por religiosos que busquem repúblicas islâmicas fundamentalistas. O Albert Holzacker pergunta, segundo Bento XVI, Deus caritas est, Deus é amor. No que caritas e tzedakah convergem e divergem? Desculpa, o que divergem? Convergem e divergem, no que são iguais ou diferentes? A caritas e a tzedakah. Tzedakah é caridade? Sim. Obrigado. A caritas é caridade, naturalmente nós entendemos no sentido cristão o amor de Deus. Deus é amor, né? E, portanto, o amor que inteiramente se doa, que faz viver, o amor que faz existir, o amor que dá a possibilidade de existência, enfim. Claro, daí o Papa mesmo, na Deus Caritas Est, nessa encíclica, ele desenvolve, desdobra todas as, digamos assim, os passos, os níveis vários do amor, né? E como manifestações justamente fazem parte desse único amor de Deus que se derrama, digamos assim, se partilha, se compartilha na humanidade. Eu não saberia dizer se há uma diferença fundamental, porque o conceito do amor de Deus que nós temos no cristianismo, ele está enraizado profundamente no conceito bíblico e também do Antigo Testamento, como nós dizemos. Assim como Dom Odilo expandiu o termo caritas para amor, nós, judeus, também expandimos o termo tzedakah para algo maior do que simplesmente caridade, que é a justiça social, uma justiça social que só se dá por meio do amor, né? A palavra tzedakah vem da raiz hebraica tzedek, que significa justiça. Justiça perseguirás. Tzedek tirdof. Então, tzedakah tem um sentido também para nós mais amplo, que é o sentido da justiça social alcançado por meio do amor. Pedro Francisco pergunta... Você gostaria de comentar alguma coisa? Não. A aparente degradação moral de parte do povo brasileiro pode ser fruto da falta de estudos de religião nas escolas do ciclo básico ou médio? Eu penso que religião não se ensina na escola. Penso que religião se ensina em casa, se ensina na comunidade, se ensina, no nosso caso, nos movimentos juvenis. Eu penso que essa não é uma função da escola, principalmente da escola pública. Essa é a minha visão particular sobre o assunto. Mas penso que a aproximação da religião pode gerar pessoas mais comprometidas com a ética bíblica, né? E isso seria algo bom, né? A Torá é um livro
de ética. Todas aquelas histórias e todas aquelas leis têm um só fim: nos transformar em pessoas melhores. Na medida que nós nos tornamos pessoas melhores, temos a capacidade de também contribuir mais para o mundo, temos mais ferramentas para transformar o mundo num lugar melhor. Então, a aproximação das pessoas de suas religiões, penso que é algo que pode ser muito positivo, mas penso que o ambiente propício para isso não é nas escolas. Tem dado certo? Nós estamos melhores hoje do que estávamos? Em alguns aspectos sim, em outros não, né? Estamos num caminho resposta constante. de Rabino. Dona Dila, sua visão, por favor, sobre o ensino da religião no ciclo básico médio, ou sobre a falta dele na sociedade. Bem, eu penso que o ensino da religião, é claro, é obra das organizações religiosas. Mas que possa ser feito na escola, eu acho que sim. Contanto que seja facultativo, livre, né, não imposto a ninguém, né, e, portanto, que respeite as escolhas, né, não seja imposto a ninguém. Porém, claro, promovido não pelo Estado. O Estado não deve ensinar religião, né? Não cabe ao Estado, mas justamente pelas organizações religiosas, respeitando as diversidades. Porém, indo à segunda parte da pergunta, eu acredito que, sim, a ausência de valores religiosos no convívio social faz falta. Porque os valores religiosos são justamente, como dizia o Rabino, formativos das pessoas, né? Dar princípios orientativos para a vida, fundamentos básicos para também a conduta, para referenciais morais, do respeito no convívio, referenciais para a justiça e assim por diante. Isso não só é ensinado pelas religiões, mas é ensinado pelas religiões. E se as pessoas carecem disso, depois, naturalmente, aparecem muitos problemas no convívio social, justamente por falta de referenciais. Por exemplo, a questão da violência, a questão da corrupção, a questão da injustiça social gritante. Eu acho que, no fundo, é decorrente da falta de princípios orientativos da vida que digam sim e não, né? Isso eu posso, isso eu não devo, né? E por que não devo? Bom, porque tenho convicções formadas. E, portanto, as religiões ajudam a formar convicções pessoais e convicções que depois têm a sua repercussão no convívio social. E por isso, eu penso, sim, a religião, o ensino da religião, não promovido pelo Estado, mas não impedido pelo Estado. O Estado laico é o que garante a liberdade religiosa, não só de profissão, mas também de ensino, que, portanto, as pessoas possam livremente passar avante os valores religiosos em que acreditam. O Estado deve assegurar isso, não ele mesmo fazer. Portanto, eu acredito que a sociedade carece hoje, sim, de referenciais sólidos no relacionamento coletivo.